Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Esse vídeo, na verdade, ele é específico para treinamento de batalha espiritual e ministério de intercessão. Aberto a todos, naturalmente, por isso que está sendo postado, gratuito e que você pode aprender princípios. São dois fundamentos que, de fato, compõem já um montante de ensinamentos que já têm sido distribuídos. Estão todos no YouTube, são Efésios 6,12, a base de toda a revelação. Esse versículo tem 7 vídeos já gravados. Eu estou gravando esse aqui, devo reeditar, meu pensamento reeditar também um vídeo gravado em 2020, que a gente não tinha material tão bom quanto hoje, para o treinamento básico de um ministério de intercessão. Então, ele visa o ensinamento de ministérios de intercessão e batalha espiritual. Eu vou falar sobre um princípio. Na primeira apostila, no primeiro material, no primeiro vídeo sobre Efésios 6,12, eu falo sobre 25 princípios. Hoje eu vou falar no 26º. E talvez, posteriormente, a gente inclua outros princípios ensinados na palavra do Senhor. Eu vou falar hoje sobre o princípio conhecido, o princípio de autodestruição e uma arma importante. Esse princípio de autodestruição, ele é conhecido como o princípio do fogo amigo. Ele foi assim chamado pelos soldados americanos da Segunda Guerra Mundial de Friendly Fire, né, fogo amigo. Em situações por erro da inteligência de comando ou por dificuldade de identificar posições no calor da batalha, soldados são alvejados por tiros dos próprios companheiros, irmão atirando irmão. E o princípio está com base, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 23. E fala: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. No versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Os Moabitas e os Amonitas e os moradores das montanhas de Seir juntaram seus exércitos contra Israel. O rei Josafá fez uma oração ao Senhor, que faz então com que os próprios soldados, num chamado princípio de fogo amigo, hoje, né, de uma autodestruição, eles se destruam. Foi gerada confusão entre eles. Como? Como, você pergunta? Isso acontece quando os soldados são dominados por suas emoções, que é o lado pessoal, o lado emocional. Se esquece dos princípios básicos de uma batalha espiritual, que a gente explica no vídeo de Efésios 6, o primeiro da série de 7, e começam a atacar um ao outro, com palavras, acusações, justificativas e coisas assim, sem perceberem que caíram numa armadilha demoníaca, numa cilada preparada pelos principados. É importante dizer que esse fundamento, esse princípio, ele acontece, por exemplo, dentro das famílias. Hoje, o que acaba com a vida de casal hoje, os casamentos, tantos, é o famoso fogo amigo. Marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, e assim vai, entendeu? É o chamado princípio do fogo amigo, é daqueles que estão na mesma batalha. A família, em vez de lutar contra os inimigos, acaba lutando contra si mesma, divisão. Isso dentro da igreja, dentro dos grupos da igreja, ministério de louvor, que causa muitas divisões da igreja, eles usam isso, né? Assim como foi usado ali pelo Senhor para ajudar Israel, na situação era o que dava para fazer, e foi o que ele fez, também o inimigo usa contra o povo do Senhor. Então é muito importante que a gente entenda esse princípio, né? Os Moabitas, os Amonitas e os moradores de Seir adoravam os principados Moloque, Baal e Astarote, conforme você lê em 1 Reis 11:7, 2 Reis 23:10. E nesses vídeos eu abordo bastante esses textos e esses principados. A gente estuda 7, na verdade, né? E entre eles estão Moloque, Baal e Astarote e mais 4. Eles são exímios em promover o famoso fogo amigo. Se utilizam disso para acabar neutralizando a ação do exército inimigo, que no caso é a igreja, o povo do Senhor. E ministério de intercessão, grupos de batalha que estão trabalhando dessa forma, tentando ajudar a obra do Senhor, fazendo as coisas, orando por pessoas, intercedendo, fazendo um trabalho de libertação, pessoas oprimidas por demônios, famílias oprimidas, sofrendo com trabalho de magia negra, trabalho de macumba, enfim, essas coisas todas, né, feitiçaria, bruxaria, podem ser vítimas desse.
desse princípio, né? A equipe pode acabar sendo vitimada e sendo influenciada a usar o fogo amigo. Aí você pergunta, qual que é a arma poderosa que Deus nos deu para vencer esse princípio? Como muitos outros, é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu, talvez a mais. A arma poderosa é contra o diabo e seus principados, o amor. Satanás e seus demônios não entendem o amor e por isso não sabem o que fazer, a não ser promover o fogo amigo, gerando discórdia e um clima ruim. A primeira coisa que tenho que falar é que o amor neutraliza o ódio, a raiva, né? 1 João 3, 11 e 12, ele fala que então o seu Senhor, na verdade, antes de citar esse texto, preciso dizer que o amor é capaz de neutralizar o ódio, a raiva, a impaciência, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, né? Os verdugos ou atormentadores, conforme está lá no texto de Mateus. Mateus 18, 32, 34. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. A Corrigida Fiel traduz como atormentadores. A Almeida Revista Atualizada traduz como verdugos, né? Então, quando um grupo, num grupo, na igreja, no ministério de intercessão, grupos de batalha espiritual, nós somos dominados por nossos sentimentos, podemos cair na armadilha de Caim e matar nosso irmão Abel. É o fogo amigo, né? Foi o princípio utilizado por Abel, que acabou sendo vítima do seu irmão Caim. E aí então o texto de 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então começa aí causando esse tipo de coisa. Então alguém sempre vai acabar sendo utilizado nesse fogo amigo. Quando as nossas obras, aquilo que a gente estiver fazendo naquele momento, não for justa. Então, quando a gente parte para fazer uma coisa errada, você está revoltado, enfim. Segundo fator importante, o amor protege e defende. O amor de Deus em nós, ele protege e defende contra ataques espirituais dos principados, das potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso e das forças espirituais do mal, criando um escudo de luz e pureza ao redor. Pois quando surge uma dúvida, um problema com alguém que está batalhando conosco, temos paciência para ajudar a esclarecer. Assim evitamos disparar o fogo amigo contra a pessoa, né? 1 João 3,16 está escrito: conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então é dar a vida, quer dizer, nós vamos aí no sentido de ajudar, de se esforçar. Muitas vezes nós fazemos um esforço acima até daquilo que a gente poderia para ajudar, mas nunca cair no fogo amigo. O terceiro ponto importante nisso tudo é que o amor transforma e renova. O amor de Deus em nós, ele tem o poder de transformar e renovar, ajudando a curar feridas emocionais e espirituais. Fechamos brechas espirituais e não perdemos o controle do temperamento diante dos problemas que surgem no grupo, em meio a uma batalha espiritual. Então, um ministério de intercessão, um grupo de batalha espiritual, uma equipe de libertação, tudo deve ser bem compreendido. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, a natureza divina, né? O quarto ponto é que o amor une e fortalece. O amor de Deus em nós fortalece a cada integrante do ministério de intercessão, grupos de batalha espiritual, equipes de libertação, ministérios de louvor, toda a equipe, toda a igreja, criando laços de união e apoio que são essenciais em batalhas espirituais especialmente. O poder de Deus atua na unidade do grupo e não na sua divisão. A autoridade que recebemos veio do Senhor Jesus Cristo e deve ser usada para edificação e não para destruição. E isso é importante que se diga, porque senão nós vamos acabar transformando num grupo muitas vezes autoritário, um grupo que acaba distorcendo aquilo que Deus tem de propósito, né? Segundo Coríntios capítulo 13, versículos 10, o apóstolo Paulo escreve: portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor
me conferiu para edificação e não para destruir. Então a gente tem que ter ideia da autoridade que nós temos dentro dos grupos, dentro do nosso trabalho, o líder, o diácono, o pastor, a pastora, o pastor auxiliar, a pastora auxiliar, o profeta, a profeta, todos devem, o evangelista, devem ser utilizados para edificação. Temos que entender que podemos estar errados e temos que ter a humildade de ouvir a voz da irmã ou do irmão que nos fala ou nos questiona. Não sabemos tudo. E isso temos base em 1 João capítulo 4, versículos 12 e 18, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E o quinto ponto, eu quero abordar aqui, o amor reflete a natureza de Deus. E isso é muito importante de nós vermos. É incompreensível pelo diabo, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade e todo tipo de demônio. É uma vantagem que nós temos e temos que usá-la. 1 João 4, capítulo 4, versículos 16, 19 a 21. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. É simples assim. E temos aí o sexto ponto a ser colocado. O amor desarma a raiva. E nós vamos utilizar aqui 1 João 4,20 e Provérbios 19, 2. O amor pode desarmar os ataques de raiva e da ira, para não dar brecha ao diabo, conforme está em Efésios 4, 26 e 27. Que são emoções que o diabo e os principados usam para desestruturar e destruir ministérios e pessoas, casamentos, famílias, e criar a maior confusão e fazer pessoas desistirem das suas posições, funções do ministério e até da congregação, desobedecendo Hebreus 10, 25. Assim, quando alguém aciona, no caso do Ministério de Intercessão, a rema, devemos ouvir e considerar, e aciona um meio de estar perguntando, alguma dúvida no meio da batalha. Não estamos quebrando algum dos princípios de batalha espiritual que aprendemos? Temos que considerar esse ponto. Segundo, mais importante do que ter uma ideia no meio da batalha é a forma correta como executamos. Terceiro, a paz de Cristo será o juiz entre os nossos corações, conforme o apóstolo Paulo ensina em Colossenses 3,15. Criou um clima ruim? Temos que resolvê-lo pedindo perdão, perdoando. Quarto, não estou agindo sem pensar ou de forma precipitada, quebrando o princípio de Provérbios 19:2. E quinto, não importa quem está certo ou errado. A missão é o amor em unidade do grupo, sempre visando isso. Então, citando os textos de 1 João 4:20, está escrito: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E Provérbios 19:20, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, a gente tem que estar atentos para nós vermos que em todo momento, no meio de uma batalha espiritual, no meio de orações, intercessões, a gente precisa estar bastante cuidadoso para que não crie problemas de desentendimento, que não cria problemas de desavenças. E deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu li o Provérbios, na verdade o Provérbios aqui não é 19:20, é 19:2, que ele diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, sem pensar, e peca quem é precipitado. Então, nesse meio não há oportunidade para isso. O sétimo ponto, e o último ponto, né, é que o amor fortalece a fé. 1 Coríntios 13, versículos 1 e 2, 4 a 7, um dos mais belos versículos da palavra do Senhor. E esse versículo lindo fala sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, os dons de línguas, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, então todos os dons de revelação, palavra de conhecimento, de sabedoria, ainda que eu tenha tamanha fé, o dom da fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não é ciumento, né? Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Ele não se exaspera, não se ressente do mal, né? Não fica magoadão, não se alegra com injustiça, jamais, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor fortalece no grupo a fé e a confiança em Deus, porque um intercessor, uma intercessora ajuda o outro, ajuda a outra, e ficamos mais resistentes aos ataques do diabo. Então é muito importante que a gente entenda, nós que estamos em batalhas espirituais, somos de ministério de intercessão, equipes de libertação, compreender esses princípios. O princípio da autodestruição, conhecido como o princípio do fogo amigo, não pode ser utilizado e a gente precisa tomar muito cuidado. E a arma mais poderosa que Deus colocou para nós é o amor. Que todas as outras armas espirituais que nós temos, se não tiver amor, elas não valem nada. Então é o amor que faz com que a gente, uns, ajude os outros. E obedeçamos ao mandamento do Senhor, que é amai-vos uns aos outros. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E se você teve interesse, conheceu e gostou, deixa aí o seu gostei, um comentário para edificar os irmãos, compartilhe com as pessoas, especialmente aqueles que estão interessados em conhecimento da palavra do Senhor, e especialmente aqueles que trabalham com grupos de oração, ministério de intercessão, ministério de louvor, batalhas espirituais, equipes de libertação. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.